Olá, tudo bom? Se você não me conhece, o meu nome é Viviane, meu Instagram é Viviane de Martins e eu falo normalmente para mulheres em posição de destaque. E essas mulheres são quem? Empreendedoras, gerentes, professoras, mulheres que querem se transformar por meio da skincare e da beleza. Atualmente eu tenho uma mentoria que chama Mentoria Imagem Luxo. E mais recentemente, eu também comecei a falar um pouquinho para consultoras. Chegou tanta consultora no Instagram e vai fazer sentido com a história que eu quero contar aqui para você. Chegou tanta consultora no meu Instagram que hoje eu também falo para elas e é um dos motivos para eu estar aqui. Hoje mais cedo eu postei que os desafios que você está enfrentando hoje vão compor a história de sucesso que você vai contar amanhã. Eu estou aqui diretamente falando para essas mulheres que estão ali querendo entender um pouquinho mais de storytelling, dos roteiros que elas podem fazer de vendas no Instagram e como se conectar com a sua clientela. Então, hoje, esse vídeo aqui é para você que é consultora que oferece algum tipo de produto ou serviço. As suas histórias, os seus desafios de hoje vão ser a sua história de sucesso de amanhã. E isso tem tudo a ver com processos de conexão. A minha vontade aqui era te alertar para documentar esses passos. Documente os seus perrengues, sim, documente os seus desafios. Eu, por exemplo, não sabia que eu tinha que alinhar a minha imagem para vender mentorias. Eu não sabia que eu tinha, por exemplo, até anotei, ó, que fazer pesquisa para entender as minhas clientes, perguntar mesmo, fazer formulário, fazer questionário. Eu não sabia nem que eu tinha que ofertar todos os dias. Afinal, quem não oferta não vende. Então, eu não sabia dessas coisas. E hoje eu posso pegar esses desafios e usá-los na minha narrativa, para gerar um pouco mais de conexão. E por que que isso é tão importante? Sabe aquele cara do milhão? Qualquer cara, qualquer mulher que você pensou aí que fez já o milhão, e aí ele fala daquele milhão e etc e tal, e você às vezes não se conecta, porque, poxa, eu não vou fazer um milhão que nem esse cara, porque eu não ando nas mesmas rodas que ele anda, eu não sento na mesa que ele senta, eu não tenho o estilo de vida que ele tem, então eu não vou fazer um milhão. Só que essa mesma pessoa, quando ela vai fazer o pitch dela de vendas, ela não traz uma história de que ela era pobre, às vezes nem era pobre, tá? Estou dando o exemplo da pessoa que era mais pobre e começou a estudar, gostou do assunto, viu que era uma autoridade no assunto, aí fez um curso que custava R$ 30 e com esse curso, ou então leu o livro e com esse livro essa pessoa começou a fazer isso. E você começa a se identificar com aquela história. Quando você vê o cara hoje lá no milhão, você sente uma certa distância, mas quando ele conta para você o que ele passou, você se conecta com ele com mais facilidade e pensa: eu posso passar por essa trajetória. Se ele passou e conquistou, eu posso passar também? Pois é. Documente. Como que a Viviane, que foi gerente de cervejaria, pode trazer esse assunto desse gerenciamento para a narrativa dela? Quais foram os desafios da Viviane? Então, eu posso falar dos meus desafios. Quando eu entrei na cervejaria, eu não era gerente, eu entrei para supervisionar um laboratório e tudo que ficava aparente em mim, eu usava uniforme, era tudo fechadinho, então eu usava um goggle que a gente chama, né, que é aquele óculos que parece de nadador, usava máscara, touca, e o que aparecia da minha pele, então é minha jornada aqui de pele primeiro. O que aparecia da minha pele era a minha testa, que estava grosseira, um efeito lixa, tinha algumas espinhas, e essa parte aqui do meu rosto, porque a máscara vinha até aqui, né? Então aqui vem o elástico e aparecia que essa parte do meu rosto eu tenho melasma. E aquilo me incomodava muito, porque o que ficava de fora não era bonito. Para mim não era bonito. Então eu comecei a cuidar mais de mim por causa disso. Eu queria me sentir bem quando eu ia conversar com as pessoas. Até porque, quando eu ia para uma reunião da empresa, por exemplo, eu tirava aquilo tudo. Né? Tirando a época da pandemia, eu tirava a máscara, tirava aquilo tudo. E eu tinha que conversar com as pessoas. Eu queria estar bem apresentada. Então, a minha história começou aí. Esse meu desafio é algo que eu posso falar hoje. Eu não comecei aqui dizendo que eu falo para mulheres de destaque, empreendedoras, gerentes, líderes. Pois é, eu tenho que chamar a atenção para elas que a imagem importa, a beleza importa, e eu entendo isso, porque eu senti isso na pele, passei por esse processo. E existem outras formas de a gente falar. E agora eu vou te contar um perrengue bem pessoal, que inclusive tem a ver com a forma com que eu montei essa mentoria para consultoras. Aconteceu
de que eu sempre fiz as minhas narrativas, sempre estudei muito para isso, não sai tudo simplesmente da minha cabeça, eu não acordo um dia com um estalo, eu estudo muito isso, então as ideias elas vêm surgindo ali do processo criativo e começou a chegar cada vez mais consultoras no meu Instagram. E eu fiquei assim, quem é essa galera? Quem são essas mulheres? O que que elas querem? Porque elas não simplesmente chegavam. Eu não vou vender para elas, teoricamente. Porque eram consultoras de beleza, consultoras de skincare, ou seja, faziam a mesma coisa que eu. Então, o que elas estavam fazendo ali? Simplesmente observando, elas conversavam comigo no direct. Ah, Viviane, estou aqui, vim pelo Instagram da Valesca, gostei do seu trabalho, gosto da forma que você mostra, e está lá me seguindo. Vim pelo curso X e estou aqui. Vim por não sei onde, gosto do jeito que você fala. E aí eu comecei a entender que as pessoas estavam ficando ali para acompanhar esse processo meu de desenvolvimento. E um belo dia, isso para mim era um perrengue. Por que foi um perrengue? Porque eu fiz uma determinada campanha, não foi bem um lançamento, era um pico de vendas. Eu fiz essa campanha, só que 70% do público que estava assistindo aos meus stories era de consultoras. Ou seja, daquele público que estava ali me assistindo, 70% eu sabia que não ia comprar. Isso me deixou com 30%. Ou seja, reduziu muito proporcionalmente o número de pessoas que de fato comprariam. E nesse período eu não bati aquela meta da semana. Eu tenho uma meta, claro. Se fazer um lançamento ou gerar um pico de venda, você tem que ter uma meta mínima. E eu percebi que eu não ia conseguir. Eu continuei, e de fato eu não bati aquela meta. Então isso para mim foi um desafio, porque acabou me atrapalhando um pouquinho. E eu comecei a pensar, tá, eu preciso fazer desse limão uma limonada. Eu tenho duas atitudes para tomar. Uma é começar a fazer posts e stories dizendo que tentando afastar ao máximo e tentando ali colocar nos meus posts e conversar cada vez mais com o meu público final, com as mulheres que precisam resolver alguma questão com pele e com imagem, ou eu poderia abraçar essas consultoras. Eu escolhi marcar um encontro com elas. Na verdade, de tanto que me mandaram coisa de caixinha, né, pergunta nas caixinhas, eu perguntei para elas, vocês não querem se reunir? Vamos fazer um encontro onde vocês me passam aí o que vocês estão precisando e tudo mais. Eu queria entender. E quando a gente fez esse encontro, na verdade, foram para um grupo de WhatsApp. Depois é que eu fiz uma mentoria em vídeo, eu perguntei o que vocês estão precisando de ajuda. E ali eu percebi que era exatamente isso. Era ajuda para montar um roteiro, era ajuda para montar uma esteira de serviços, para fazer uma bio, era ajuda com coisas ali que não eram exatamente venda, não era skincare, era ajuda no processo do negócio, sabe? Principalmente na questão do processo do digital. E eu percebi que, ok, eu tenho bagagem, eu tenho margem para fazer isso. E aí surgiu, então, a mentoria de negócios para consultoras de sucesso. Esse foi meu desafio. Entende que hoje você vê a Viviane que está ali falando para consultoras e tudo mais, e você pensa, nossa, que legal, etc e tal. Mas tem um desafio por trás, aí quando eu conto esse desafio, as pessoas podem começar a se conectar. Então, para cada momento nosso de desafio, é importante que a gente documente, porque lá na frente a gente vai poder contar essa história como uma história boa. Poderia ter dado tudo errado, ou eu poderia ter feito como eu fiz. Então, hoje eu tenho essa mentoria. Mas existem outras inúmeras histórias que a gente pode contar. A gente pode contar as histórias das nossas próprias clientes. Você pega lá o depoimento, conta a história daquela cliente. Conta o perrengue lá, o desafio que ela passou e como que você resolveu e como que ela chegou no ponto que ela está hoje. Mas sempre traga isso de forma que mostre uma caminhada, porque a nossa caminhada importa, a nossa trajetória importa. Então, o que eu queria deixar aqui para você hoje de lição é documente seus desafios. Você vai passar por eles. Lá na frente, eles vão compor essa tua jornada, eles vão compor a tua história de sucesso, tá bem? Se você tem uma amiga aí que também tá assim, nossa, só tem perrengue, só tem desafio e tudo mais, passa para ela esse vídeo, encaminha para ela entender que às vezes é parte do processo. Não é para romantizar, porque a gente sabe o que a gente passa quando está empreendendo, mas é parte do processo. Um dia essa história, um dia esse desafio vai se transformar na sua história de sucesso. Se você quiser saber mais sobre a mentoria para consultoras, eu vou deixar um link aqui embaixo. A mentoria já está rolando, vou deixar um link aqui embaixo de aplicação. E ali dentro existe uma possibilidade, se você preencher, de você solicitar
uma análise gratuita para sentar comigo, conversar, a gente entender um pouquinho o que que você precisa. Só que no final dessa aplicação, tem uma página de obrigado, finalzinho lá, quando você escreve, finaliza e tudo mais, aparece um obrigado. Tem uma surpresa ali para você, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bem? Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que isso te acenda um pouquinho dessa noção de que a tua história importa, que você pode contar a tua história para se conectar. Então, antes eu não me arrumava direito. Se você é uma consultora de imagem, antes eu não me arrumava direito, era assim assado, e com o tempo isso foi melhorando, e hoje eu estou assim. Conte essa história. Conte, porque é isso que identifica, né? A tua cliente, ela não está hoje arrumadona, ela está nessa primeira fase que você esteve. E você mostra para ela que tem jeito, que pode funcionar. A sua história importa. Então, beijos e até a próxima.